Oi, gente! Oi, pessoal! Estamos com mais um episódio do Menstruar, Gozar e Parir. E hoje a gente vai usar o nome do meio do Menstruar, Gozar e Parir, porque é sobre orgasmo. E é uma questão muito frequente hoje, que a gente é muito mais preocupado com a saúde mental, que a gente procura muito mais consultórios de psiquiatras, de terapeutas, que é o uso de antidepressivos, ansiolíticos e demais medicamentos para controle dessas doenças mentais e que podem atrapalhar na hora de você sentir orgasmo, na hora de você ter prazer. E aí hoje a gente trouxe um amigo, aí ele deixou a gente falar que ele é meu ex-interno e ex-aluno da Alessandra, então vocês podem ver aí que a Alessandra é mais velha, né? Psiquiatra, um amor de pessoa, topou conversar sobre esse assunto aqui com a gente, que é o Dr. Emanuel Vicente. Manuel, não tem erro. Ai, meu Deus, eu ainda errei o nome. Manuel Vicente, pois é. Conheço então a Matheus, eu conheço a Alessandra desde quando eu tinha 19 anos. Ai, meu Deus! Não. E elas já eram Daqui a minhas pouco ele tá me chamando de professoras, senhora. né? Fala a sua idade, amor. A gente pedia bênção. Muito legal. Quanto tempo, tias? Quanto tempo, tias? Quando eu entrei aqui, eu falei, gente, ele foi meu aluno! Mas assim mesmo, a gente fica super feliz e orgulhosa de ver, né, as pessoas que passaram aí na formação com a gente, super bem-sucedidos, com seus consultórios, super, né, disputados aí, fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho de verdade. Acho que isso que mais importa. Com certeza, a UFMT tá muito bem, né? Mas seja bem-vindo. A gente queria muito falar desse assunto porque cada vez mais as pessoas estão ansiosas, estão depressivas, seja porque hoje as pessoas procuram mais ajuda e antes tinham muito preconceito com relação a isso. Mas a gente também vê muitas pessoas tomando ansiolítico, às vezes, desnecessariamente ou sem prescrição médica. Então, porque alguém tá tomando e deu, porque alguém prescreveu e deu. Então, acho que a gente também pode falar sobre isso, que é uma coisa séria. Ansiolíticos, antidepressivos, tem que ter prescrição médica, né? Tem que ser bem indicado. E aí, no nosso consultório, como ginecologista, chega a queixa, né? Doutora, tô tomando ansiolítico, tô tomando antidepressivo e minha libido, acho que muito mais que o orgasmo, às vezes, é a libido, é a diminuição de libido, né? A minha libido diminuiu, eu não tenho mais vontade de ter relação. Antes eu até procurava meu parceiro no período fértil, agora nem isso mais eu procuro. Então, como a gente conseguir driblar, né? Porque a gente tem que tratar a ansiedade, a gente tem que tratar a depressão, mas também a gente não pode prejudicar tanto esse lado sexual. Bem-vindo, e esse o assunto de hoje, meninas, babado. Pois é, e esse é um nó difícil de desdar, viu? É uma coisa... É uma situação muito complexa, porque você imagina, né? Então a gente tá falando de uma pessoa, de alguém, e são muitos alguéns, e é quase todos os alguéns que a gente conhece, tá com alguma situação de ansiedade, ou pode ter passado uma depressão, 30% da população vai deprimir em algum momento da vida, estatisticamente falando. Temos 3 aqui, a probabilidade é que alguém em algum momento tenha algum quadro depressivo, isso é quase que esperado, né? Por diversos fatores, inclusive pela forma como o mundo tá hoje e tudo mais. Mas aí você imagina que uma pessoa que tá num relacionamento ruim, tá com situações em casa. Relacionamento ruim, talvez por falta de afeto, talvez por uma crise financeira, por algum problema dentro de casa, e o relacionamento se esfriou de forma geral. E aí, junto com todos esses problemas, mais a predisposição genética da pessoa, ela pode desenvolver um quadro ansioso grave, ela pode ficar deprimida. Ela vai usar remédio. O próprio remédio que deveria ajudar nesses sintomas, e entre os sintomas tem a diminuição da libido, pode causar a piora da libido, pode retardar o orgasmo. E aí, ela vai fazer a matemática, vai entender que o remédio piorou a situação, mas vai que para começo de conversa o próprio relacionamento já estava ruim. E ele estava dentro daquela sopa de fatores que levou ela a deprimir e a ficar ansiosa para começo de conversa. Então, quando você vê essa situação, é bom que a gente esteja aqui unido, de mãos dadas, bem próximos, porque é um nó muito complexo de você descobrir aonde que ele começa, onde que ele termina. Às vezes, o próprio problema de relacionamento causou, em certo grau, o episódio depressivo, a situação ansiosa. Isso levou ao uso de antidepressivo, que pode piorar a libido, mas trata a depressão. E aí, quando volta para tentar resolver aquele relacionamento, a coisa já está num ponto muito difícil de desfazer. Que é difícil resgatar. Né? É difícil de resgatar. E aí acaba que... Então a pessoa tá lá, certo? Tava se sentindo mal, o relacionamento já não tava lá essas coisas, começa a tomar um remédio porque ela quis, a mulher quis, o homem quis tomar. Aí sente uma piora, por exemplo, de conseguir o orgasmo. E aí vem uma culpa. E essa culpa alimenta
todo esse ciclo anterior. Então você começa a ter uma retroalimentação aí negativa, que uma coisa vai piorando a outra. E se a gente não tiver muito atento, se a gente não conseguir mostrar para a pessoa que tem várias camadas do problema, é difícil de ela saber por onde começar. A gente às esse não sabe por onde começar, mas eu entendo que o grande resumo que a gente vai conseguir pegar daqui é esse padrão de várias causas para um problema. Várias questões levam a uma libido diminuída, várias situações. Nunca é um culpado só. Não né? tem só um, não tem só uma Toda coisa. vez que a gente fala de libido, a gente sempre tenta frisar, assim, o que pode ser, não é o que pode ser, é o tudo que pode ser, né? E, às vezes, não é só uma única coisa, é um pouquinho de cada coisa. E aí, entrando nesse que você falou, que a pessoa já tinha um relacionamento, uma causa ansiosa, depressiva, aí é o ponto mais importante do autoconhecimento da terapia, né? Porque eu sei que os psiquiatras lutam muito para os pacientes não só tomarem remédio, mas também fazer terapia. Porque a gente precisa saber o gatilho, qual foi o fator desencadeante que fez tudo isso, e a gente resolver várias questões ali dentro da gente. Então, a terapia é extremamente importante. Para nós que trabalhamos com sexualidade, a gente sempre leva a paciente a tentar esse autoconhecimento como pessoa, como mulher, na terapia também. Ali no consultório a gente já faz uma pequena terapia, mas a gente não é profissional para isso. Mas a gente pede esse autoconhecimento da mulher pra gente saber exatamente onde tá ali. Porque às vezes a gente também mascara muitas coisas que a gente sente achando que só o remédio vai melhorar. E a gente toma vários remédios, aí vai entrando em vários remédios, um piora uma coisa, aí o outro vai pra outra, e vai pra outra. E a gente não resolve o X da questão, né? A terapia ela tem esse poder incrível, que é trazer conexão, é trazer autopercepção para a pessoa. Então a gente, quando fala de questões de saúde mental, você não tem um estetoscópio para colocar lá no coração da pessoa. O estetoscópio é a própria pessoa, é a capacidade dela de se auto-interpretar e traduzir aquilo em palavras e jogar para você dentro de um consultório, resumindo às vezes um mês dela num tempo de uma consulta. Então é complexo. E aí quando ela faz a terapia, ela meio que é treinada, ela vira um estetoscópio mais chique, ela vira um estetoscópio mais poderoso, que consegue perceber, olha, nossa, nesse dia minha libido estava ruim por causa que, né, também meu marido teve toda aquela situação e aí não tinha clima para nada, tava cheio de criança em casa, ou não, nesse dia eu tava tão cansado que eu cheguei em casa e tava esgotado, e aí eu não queria saber de nada mesmo, só queria dormir. A pessoa começa a ficar mais atenta, em vez de ficar aquela coisa meio plória, assim, eu tô sem libido, pronto, final. Acabou. E a culpa é disso, né? E acabou, né? E assim, a questão, geralmente quem tá passando por um processo de ansiedade ou depressão e que precisa usar uma medicação, geralmente a autoestima dela não tá legal, né? E aí junto a autoestima baixa, como que é libido? Porque eu sempre falo, libido, sempre que uma paciente vem me queixando de libido, eu falo, e o libido de outras coisas? Né, o libido de sair, o libido de estar com seus amigos, o libido de ir fazer atividade física. Porque, assim, libido não é só sexo. Não, é libido da vida, o né? tesão pra vida tem que estar ligado pro tesão do sexo também funcionar, então, assim, né? se você não tem libido da vida, você tá num quadro depressivo, né? E aí não tem como você ter libido sexual também. Então, assim, o que eu acho que a gente sempre tem que avaliar é isso. Será que é o problema só sexual? Ou essa pessoa realmente tá sem vontade de fazer nada? E aí, se ela tá depressiva, se ela não tratar... Porque tem muita paciente que fala assim, doutora, eu não quero tomar antidepressivo porque daí vai diminuir o libido. Mas, na verdade, o que tá diminuindo o libido dela já é essa ansiedade, essa depressão. E se ela não tratar, isso não vai melhorar, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque, às vezes, a gente fica falando aqui, antidepressivo diminui o libido. E aí, a pessoa que tá com depressão vai falar, eu não vou tomar porque, né? E aí, não adianta nada, porque a depressão, por si só, é diminuição de libido da vida. E aí ela não vai ter libido sexual. Eu tenho um caso legal sobre isso, assim, apesar da gente falar sobre os antidepressivos diminuírem libido, uma paciente minha foi com várias questões, mas eu falei assim, meu Deus, como que eu vou ajudar ela, né? Porque eram muitas questões, nenhuma ginecológica, assim, entendeu? Só que dentro disso ela falava que tava com baixa da libido, né? Aí eu pedi pra ela ir procurar uma ajuda, psiquiatra. Ela foi, começou a usar a medicação. Ela voltou a ter relação com o marido dela, porque ela não tinha um relacionamento com nenhuma questão no relacionamento dela. Eram questões pessoais dela, familiares dela, mas o relacionamento era legal. Aí ela voltou comigo, ela, doutora, eu tô ótima. Eu já tô há não sei quanto tempo tomando remédio, agora eu tô bem, que não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal, porque ela tirou, acho que tava sufocando ela. Voltou ali. a funcionar, né? Voltou a funcionar. Isso, e voltou. Então, por isso que a gente precisa de acompanhamento adequado, né?
As alterações de humor, tipo uma depressão, ela vai gerar tristeza, só que ela vai dar isso que a Alessandra disse, que é tirar o brilho nos olhos. Tira o brilho nos olhos pra ouvir uma música, pra dançar, pra ter um almoço gostoso com seus filhos, pra ter um momento agradável. Não vai parar de ter, vai tudo ficar meio cinza, meio sem graça. Claro que se tudo tá sem graça, sexo também vai estar sem graça, também vai estar meio preto e branco, uma coisa que era pra ser colorida, que era pra ser divertida, uma explosão não vai ter mais. É meio que impossível a pessoa estar com libido sexual ativa sem ela conseguir ver graça e ter prazer com todas as outras coisas da vida. Isso sempre vai estar junto e tem uma explicação toda neurológica para isso, porque os centros do prazer do cérebro são os mesmos, né? A depressão, ela vai pegar as vias dopaminérgicas de prazer, de recompensa, de bem-estar. Então, o mesmo prazer, o mesmo caminho cerebral ali que a pessoa tem num romance, num clima, numa libido, num tesão sexual, ela também vai ter, de certa forma, ativado em outras atividades, em outras situações da vida. E lembrar que esse tratamento é por um tempo, né, determinado. O paciente não precisa, às vezes, tomar antidepressivo pro resto da vida, né? Tem que ter um plano tem que ter um plano traçado. Eventualmente, algumas pessoas vão ter indicação de usar por longos períodos, pode ser mais de ano, às vezes não vai ter data para terminar mesmo. Só que tem que saber para onde que tá indo, né? Então, a gente faz meio que essa avaliação olhando para trás. Então, a gente tenta meio que jogar uma estatística epidemiológica. Então, tem muita história na família de depressão grave, já teve 2, 3, 4 depressões. Fala a favor de alguém que vai ter que tomar antidepressivo por muito tempo. Então, tem uma gravidade maior. Só que é claro que se a pessoa vai tomar antidepressivo, a gente vai ficar buscando um que não dê efeito colateral. O objetivo não é... O objetivo do tratamento não é anestesiar a pessoa para os sentimentos, não é para ela ficar toda... A gente fala embotada, né? Mas seria como se tivesse achatado todas as emoções, assim. Você imagina a alegria... Não chora, não ri, não fica nada. Se isso acontecer, isso é efeito colateral. Não é para ser assim. O tratamento, ele tem que trazer esse brilho, ele tem que trazer essa percepção de prazer, de vontade na vida, como um dos objetivos dele. Esse é um dos objetivos dele. É comum, e às vezes isso talvez seja um fato que muitas pessoas que têm alteração de libido e que têm esse embotamento, né, elas não reclamam, porque elas acham que era pra ser assim. Tipo, não tô mais chorando, não tô mais na cama, não tô mais desesperada. Não tô mais angustiada. Não tô mais feliz, não tô mais inspirada, não tô mais criativa, não tô mais nada, mas assim, melhor do que tá dentro do quarto, chorando. Concordo que é melhor. Só que, sim, a gente tem como ter mais ambicioso nesse bem-estar e buscar algo de verdadeiro bem-estar. E a gente tem esses casos mesmo, até no consultório, assim, que a gente vê que foi bem diagnosticado e tá sendo tratado adequadamente. Só que a paciente tem esse problema, ela tá com diminuição muito da libido, de não conseguir, o relacionamento tá difícil porque não tem essa vontade de ter relação, que o orgasmo, aí quando tem, ama o marido fez o chamego, estimulou, vai ter a relação, mas não consegue mais chegar ao orgasmo, não tem mais essa satisfação. Aí eu queria ver da parte da psiquiatria, assim, o que a gente pode fazer? Então, assim, tá usando uma medicação, é comum vocês acabarem trocando essa medicação. A gente sabe que tem algumas outras medicações que você pode entrar pra tentar cortar esse efeito colateral. Como que é feito isso na prática clínica de vocês? A gente tem como psiquiatra, a gente tem alguns manuais. Isso é uma coisa tão comum que tem vários artigos, várias publicações. Você vai nos congressos de psiquiatria, sempre vai ter uma salinha falando sobre o efeito colateral sexual e como manejar eles, como reverter eles, como abordar essa situação. A gente tem vários caminhos, pode incluir, por exemplo, ajustar a dose do remédio, diminuir a dose. Às vezes tem como ficar bem com uma dose um pouco menor. Às vezes a gente consegue associar isso que você falou, né, Matheusa? Como se fossem antídotos, que nem a bupropiona, o Ancitec, que é a buspirona, né, que são alguns remédios que parecem funcionar no caminho inverso. Então, o antidepressivo lá que melhorou a pessoa, mas tira a libido, você adiciona uma outra substância que devolve especificamente essa capacidade do orgasmo, da excitação. E você tem uma troca total. Você tem como pegar e ir para outras medicações. Hoje você tem medicações recentes, de lançamento aí nos últimos 5 anos, que elas são praticamente inócuas, elas nem encostam em lugar nenhum abaixo da cintura, elas não vão criar... Falo não, tá brincando. Elas não devem dar efeito colateral sexual, então colocar tudo também no mesmo
pacote, assim, remédio psiquiátrico causa disfunção sexual. Não, tem algumas classes, né? Algumas classes, e a gente tem, tipo, uns rankingzinhos. A gente sabe qual que é do mais pro menos. Então, a gente tem uma estatística. Claro que varia de pessoa a pessoa, mas a gente tem umas referências. E você pode trocar por alguns que literalmente não causam alteração de função sexual, tanto libido quanto excitação ou orgasmo. E lembrar que cada pessoa vai responder de um jeito à medicação, né? Não significa porque um paciente teve essa medicação que o outro paciente também vai ter. Às vezes ele vai se adaptar bem. Então, por isso que é importante, né, consulta. E é aquela coisa, né? É tão diferente de pessoa a pessoa que homens que têm ejaculação precoce vão usar antidepressivo para tratar a ejaculação precoce. Então, eles estão atrás desse efeito colateral. Eles chegam lá e pedem pro urologista, me dá esse efeito colateral que eu quero que demore muito, que demore mais. E aí vai lá e usa. Então, cada caso realmente tem suas peculiaridades ali. Ai, mas acho que é isso, né? Não, vamos falar da parte do orgasmo da nossa parte, amiga. Vamos lá. Não, porque assim, a gente às vezes procura os dois, né? Às vezes procura o psiquiatra, procura o ginecologista. E assim, doutora, o que pode fazer? Então, como a libido é multifatorial, e muitas vezes a gente tá falando de algumas mulheres, maior parte, assim, não tô falando generalizando, mas muitas mulheres que estão tomando antidepressivo e reclamam dessa falta de orgasmo, libido, elas têm relacionamentos muito longos. E a gente já vê que tem uma tendência natural na diminuição da frequência da relação sexual em relacionamentos muito longos. E aí a gente precisa introduzir outras coisas aí, né? Introduzir até formas novas de se relacionar ali no sexo e tudo mais. Então a gente sabe que a mulher já há muitos anos vem com uma educação muito rígida e com muitos preconceitos a diversas coisas. E aí, quando a gente fala do vibrador, parece assim, mas o que eu vou colocar isso na minha pepeca? Meu marido não vai deixar, por que eu vou usar? Como o Emanuel falou, muitas vezes essas medicações antidepressivas retardam o orgasmo. Não é que bloqueia você ter um orgasmo, eles retardam o orgasmo. E quando você usa o vibrador, a gente está usando um estímulo muito maior, uma frequência muito maior, e você pode conseguir chegar ao orgasmo durante um sexo. E nada impede do parceiro usar também. Não precisa ser. É porque as mulheres têm muito preconceito assim, tipo, eu tenho que usar sozinho o vibrador escondido, ninguém vai ver. E o cara vai ficar sobrando no e ele vai banco se de reserva. Assim, nossa, você prefere o vibrador do que eu, não, né? É somagem. Então é sempre somar e sempre tentar. A gente sempre fala, né? Tem que sair da rotina, tem que pensar em sexo, tem que fazer coisas Vou dar uma diferentes. dica importante, que eu e a Ale, a gente tem uma super amiga, que é a dona do Sexy Shop. Ela já participou do podcast. Ela já participou no anterior, tá? Ela sigam ela lá, depois eu vou até cobrar a Roberta por esse merchan aqui. Mas ela tem um vibrador que ela postou um dia desse, eu achei muito legal. Pra esse tipo de relacionamento que já tá mais longo, que às vezes não tá fazendo nada mais de diferente. É um vibrador no controle remoto, no Bluetooth, na verdade, não é nem controle remoto. Você abaixa o aplicativo no celular, você introduz o vibrador e tipo, vai jantar com o boy, entendeu? E ele controla. Cara, você sai dali e já vai fazer alguma coisa. É uma outra... É uma outra vivência. É uma outra vivência. Nosso videomaker aqui está interessado, Roberta. Já temos um comprador pro vibrador. Um conceito de novo normal. Ajuda a gente. Tecnológico, né, cara? Caramba, que coisa. Tem que tomar cuidado com o hacker. Isso, assim, tentar... E fora as fantasias. Outra coisa que a galera quer usar vibrador assim, né? Cheguei do trabalho, tomei um banho, vou botar um vibrador aqui e agora vou ter vários orgasmos múltiplos. Não, gente. Tem que ter um clima. Não vai ter o clima com o boy, vai ter que ter um clima na televisão. Vamos colocar uma coisa erótica. Hoje no Netflix você pode escolher qual que você quer, do jovem até o mais velho. Ou você lê uma coisa mais erótica, ou vai fantasiar alguma coisa. Começa a seguir no Instagram pessoas que te deem tesão, porque a gente só quer seguir bolsa, roupa, só pra gastar dinheiro, a blogueira magra, sarada. A gente tem que começar a ver coisas que te dê tesão, entendeu? Então, procura o que te dá tesão, descobre o que te dá tesão e vai lá e segue no Instagram pra você ficar alimentando isso na sua cabeça. Liga o Bluetooth, né? E se tiver que usar antidepressivo, né, ansiolítico, precisa tratar. Isso é uma patologia que tem que ser tratada. E aí vocês vão achar um psiquiatra bom. Uma ginecologista boa, que vai mexer aí na dose, na medicação, pra que esse efeito colateral não interfira na sua vida. E também, né, a gente sempre tem que falar pras pacientes, apruma o corpo, né? Vamos lá, vamos
também fazer coisa diferente. Agiliza, agiliza, e faz pensa a terapia, em sexo, e faz o exercício físico pra ficar melhor. E pra se sentir bem, pra ter Aham, autoestima. pra conseguir reduzir a dose do remédio se for possível. Então vamos mudar esse nó que tava cheio de problema, esse ciclo vicioso, e colocar num ciclo virtuoso que se alimenta de forma positiva pra você ficar melhor cada dia. Com certeza. Manuel, obrigada. Eu tô muito orgulhosa de você. Que tô legal. muito feliz. Né? Obrigado, que legal. É isso. Deixa seu arroba pra gente te achar. Elas te acharem, que eu já te sei. Meu arroba é DR de doutor, não é de discutir relação. dr.manuelvicente, tudo junto. Ótimo. Então seguem ele lá. E a gente vai aproveitar o Manuel Seguem a gente aqui também. Né? Seguem a gente aqui também. Indiquem pras amigas e inimigas. Inimigas. Mas a gente vai aproveitar o Manuel aqui pro nosso próximo episódio, que vai ser sobre orientação sexual. Então não percam, na próxima semana a gente vai estar aqui de novo com o Dr. Manuel. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo episódio.